O escravo infértil adquire um Apache solitário em leilão e revela um segredo que muda tudo. A vila colonial despertava sob um sol impiedoso naquela manhã. O mercado fervilhava, e entre vozes ásperas e olhares de aço, um leilão incomum chamava a atenção de todos. Rita, uma mulher refém das amarras invisíveis da sociedade, sentiu algo estranho pulsa no peito. Era como se essa manhã guardasse um segredo, um sussurro prometendo mudança. Ali, sob o toldo de lona desbotada, mantinham-se prisioneiros homens e mulheres, objetos vivos à venda. Entre eles destacava-se Jatobá, o escravo de beleza exótica, simétrico como uma estátua esculpida pelo destino, com olhos que guardavam tempestades e cicatrizes que abriam mapas de dor e silêncio. Diziam que era infértil, um detalhe sussurrado por detrás dos olhos inquisidores, um estigma cruel que lhe condenava ao vazio. Rita olhou fixamente. Algo na melancolia de Jatobá a chamava. Um magnetismo atípico. Ele parecia carrego de segredos antigos. Carregava no rosto a tristeza de quem conheceu dor demais para uma vida só. O murmúrio da multidão soava como um trovão abafado quando os lances começaram. Vozes altas, apertos nos punhos, olhares que cheiravam a preconceito e medo. De repente, Rita, sem pensar, levantou a mão. Um gesto simples que estourou como bomba. Todos a encararam. Distância e choque no olhar. Ninguém esperava que uma mulher, ainda mais ela, refém das regras não ditas, ousasse desafiar a rigidez cruel daquela vila. Comprou Jatobá. O silêncio cortou o ar, pesado. Ao se aproximarem, o calor do corpo do homem pareceu incendiar uma esperança tímida dentro de Rita. O toque era breve, quase furtivo, mas o impacto violento. Um nó na garganta, um tremor que roubou o chão sob seus pés. Ela via além daquele homem, via sonhos sufocados e uma alma áspera, mas imperecível. Enquanto a vila era um mar de olhares desconfiados e reprovações sussurradas, Rita e Jatobá encontraram refúgio num quintal esquecido, um lugar onde a terra ainda guardava promessa. Ali, com mãos calejadas e vigorosas, plantaram sementes. Cada broto era um desejo, cada flor uma oração silenciosa. Cultivavam mais que plantas, criavam esperanças entrelaçadas no solo árido da opressão. Uma sombra, porém, cruzou a floresta. Nos limites da vila, apareceu a menina Jasmim, derramada e muda, o corpo marcado pelo silêncio de uma violência que não se atreveu a contar. Rita a acolheu sem hesitar. Jatobá, mesmo ferido pela vida, sentiu o peso da própria solidão diminuir. Riram pouco, mas quando acontecia, o vazio parecia respirar alívio. Numa noite de tormenta, Jatobá tentou proteger Rita e Jasmim de agressões impiedosas. Foi capturado, algemado nas chamas da crueldade. A vila, embora dividida, não suportou aquele horror. Vozes acorrentadas de ódio e preconceito deram lugar a um grito coletivo, um clamor feroz que sacudiu cada pedra antiga do lugar. Quando Jatobá finalmente retornou, não trazia só marcas na pele, mas uma notícia capaz de estremecer corações. A mãe de seus filhos já mortos, que todos julgavam perdida, ainda respirava. Um enigma, um futuro incerto. E Rita descobriu que esperava uma vida nova, um milagre vivo que desafiava tudo o que sabiam. O trio, agora entrelaçado por dor e esperança, enfrentava o século com dedos entrelaçados, em suspense absoluto. Qual estrada escolherá Jatobá? Que segredos guardará do encontro com seu passado? E como isso inflamará o destino dessa família improvável que desafia normas e presságios? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as primeiras luzes do amanhecer despontavam timidamente no horizonte, Rita, Jatobá e Jasmim estavam unidos por um fio invisível, um eco de esperanças renovadas. Entretanto, o tranquilizador brilho da manhã logo se tornaria um chamado ao caos. Em um dia que prometia ser comum, a pequena vila já estava agitada com rumores. Estrondos de passos se aproximavam, reverberando entre as paredes de barro e madeira. Com uma rapidez que deixava os corações acelerados, um grupo de homens, ferozes e decididos, apareceu. Eram os guardiões da lei, mas a lei que eles impunham era educada pela opressão e pelo medo. Suas expressões, uma mistura de raiva e temor, deixaram os três à mostra, como pássaros encurralados. Libertem o infértil! Gritaram enquanto o líder, um homem corpulento de chapéu largo, avançava em direção a Jatobá. O que deveria ser um dia de celebração transformou-se num tormento fulminante. Rita sentiu sua respiração suspensa. O peso da injustiça se fez presente em seus pulmões. "O que você quer de nós?" questionou Rita, coragem escorrendo como vinho tinto em taça de cristal. A determinação em seu olhar não passava despercebida. Ela estava disposta a lutar. Mas, para seu horror, as respostas que vinham de lá e de cá eram repletas de segredos obscuros. O líder, em tom de desdém, expôs um boato que girava na vila como sombra. Jatobá não é quem diz ser. O que ele esconde pode custar vidas. Os murmúrios apodreciam o ar. As palavras ecoavam como trovão no coração de Rita. "Não, o que você está dizendo?" Sua pergunta vinha carregada de um medo que pulsava em suas veias. Os homens cercaram Jatobá. E então, ele, com uma voz que tremia entre o silêncio e os gritos, começou a revelar um passado que ninguém imaginava. "Eu fui um homem livre antes de ser capturado. Escondi a verdade, pois era a única maneira de sobreviver." Com cada palavra que ele proferia, os olhos de Rita se alargavam, as cores dos sentimentos mudando sem aviso. O passado de Jatobá, que deveria trazer luz, agora oferecia apenas sombras. Ele não era só um homem marcado pela dor da escravidão. Havia um estigma mais profundo em seu peito, uma linhagem nobre, escondida para proteger seus descendentes dos olhares que julgavam, e agora ameaça ser revelada. Rita sentiu um frio percorrer sua espinha. O que agora se desenrolava mudava o entendimento que tinha do homem na sua frente. As revelações seguiam como um rio revolto, desaguando na lembrança de uma noite longe, onde a mulher que se pensava morta também havia se revelado como a rainha que abandonou sua coroa por amor. A multidão atenta respirava um horror coletivo. Olhares de condenação se entrelaçaram com a incredulidade. O líder sorriu, satisfeito, enquanto Jatobá, todo ele cercado de mágoa e fúria, gritava a verdade que poderia despedaçar sonhos. "Rita, temos que ir", ele murmurou, uma súplica entrelaçada ao desespero. O peso das novas revelações ainda não tinha se assentado com Jasmim, no meio da confusão, segurou a mão de Jatobá, um gesto inocente, mas decisivo. Havia um clamor brutal na vila, pelo que era e pelo que poderia ser. E enquanto corriam, um novo destino se desenhava sob seus pés, uma realidade repleta de interrogações. O que aconteceria agora que a verdade era revelada? Os laços do passado se romperiam ou fortaleceriam a luta para um futuro incerto? Enquanto corriam, a terra sob seus pés vibrava com o peso da urgência. Rita, Jatobá e Jasmim, entrelaçados pelo laço da sobrevivência, haviam encontrado coragem nas sombras daquela manhã enevoada. Os gritos ecoavam atrás deles, mas na mente de Rita um pensamento martelava. O que a revelação de Jatobá significava para eles? O ar estava pesado de presságios, mas nada poderia preparar o trio para o que viria a seguir. Enquanto se afastavam, uma figura emergiu da vegetação espessa ao lado do caminho. Era uma mulher, de cabelos desgrenhados, olhos fixos em Jatobá.
como se cada fibra do seu ser estivesse atenta a ele. Seu olhar, contudo, transparecia mais do que apenas reconhecimento. Havia um desespero profundo por trás da beleza devastada de seu rosto. Jatobá! Ela gritou, com uma voz que cortava o ar como um punhal. Você não pode fugir de mim! Os passos dos guardiões da lei se detiveram, estupefatos. A mulher, agora completamente visível, era familiar para todos na vila. Uma sombra do passado, que há muito tempo tinha sido dada como morta. Era Yara, a rainha que abandonara seu trono e deixara um rastro de lendas e sussurros na vila. E mais chocante ainda, era a mãe que todos acreditavam perdida, mas que agora se revelava diante deles, pulsando com vida e uma luta visceral. Você é a mãe deles, não é? O líder da tropa, agora visivelmente abalado, manteve-se firme, mas a falsa autoridade escapava-lhe entre os dedos. Rita mal acreditava. As palavras pareciam flutuar no ar como uma essência vibrante, e a real dimensão da calamidade começava a se instalar em sua mente. O que você quer de mim, Yara? Jatobá perguntou, a voz embargada por uma mistura de medo e esperança. Eu estou aqui para buscar a verdade. A nossa verdade. A rainha passou as mãos pelo cabelo desgrenhado, tentando encontrar o equilíbrio em meio ao caos. Eles a esconderam, Jatobá. Nós temos que enfrentar isso juntos. Ao ouvir isso, a multidão se agitou, o murmúrio agora um turbilhão. O temor e a incredulidade povoavam os rostos à sua volta. Os sentimentos de Rita eram um labirinto. Yara era a verdade que Jatobá temia, mas também o dilema que agora poderia romper suas amarras, e ao mesmo tempo criar uma nova prisão. O que você quer dizer com esconderam? Perguntou Rita, a dor em sua voz se entrelaçando à confusão. Naquele instante, algo mudou no olhar de Jatobá, um vislumbre do passado, uma barreira prestes a ruir. Fui forçada a me esconder para proteger nossos filhos. Eles não podiam saber quem eram. A rainha falava rapidamente, sua emoção intensa e desesperada. A linhagem que eles destruíam, o poder que eles temiam. Não há como escapar da verdade. E neste momento de revelação, a terra sob eles pareceu tremer. Era uma catástrofe, um colapso de realidades. Os olhares dos aldeões se tornaram armas. Acusadores, perplexos, alguns começaram a murmurar entre si, enquanto Jatobá e Yara trocaram olhares. Era um momento que os ligava de uma forma que jamais poderiam previsar, mas também trazia uma nova pluralidade a todos os seios que se aglomeravam ao redor, separando o amor do dever, trazendo à luz uma nova batalha. O que seria deles agora? O que aconteceria quando Yara contasse todas as verdades que cercavam seu exílio? Neste instante exato, um vento forte soprava, trazendo consigo o perfume da terra molhada, e com ele, as folhas sussurravam o início de um novo conflito. A multidão, dividida entre apoio e hostilidade, tornava-se um campo de batalha por um futuro incerto. Rita, Jatobá, Jasmim e Yara, todos agora enredados em uma trama que, além de seus corações, abarcava a própria essência da vila. E assim, ao mesmo tempo que uma nova esperança surgia, sombras profundas se formavam. Quem seriam eles agora e para onde iriam? Com embates inevitáveis à frente. Enquanto corriam, a terra sob seus pés vibrava com o peso da urgência. Rita, Jatobá e Jasmim, entrelaçados pelo laço da sobrevivência, haviam encontrado coragem nas sombras daquela manhã enevoada. Os gritos ecoavam atrás deles, mas na mente de Rita um pensamento martelava. O que a revelação de Jatobá significava para eles? O ar estava pesado de presságios, mas nada poderia preparar o trio para o que viria a seguir. Enquanto se afastavam, uma figura emergiu da vegetação espessa ao lado do caminho. Era uma mulher, de cabelos desgrenhados, olhos fixos em Jatobá, como se cada fibra do seu ser estivesse atenta a ele. Seu olhar, contudo, transparecia mais do que apenas reconhecimento. Havia um desespero profundo
por trás da beleza devastada de seu rosto. Jatobá, ela gritou com uma voz que cortava o ar como um punhal. Você não pode fugir de mim! Os passos dos guardiões da lei se detiveram, estupefatos. A mulher, agora completamente visível, era familiar para todos na vila, uma sombra do passado, que há muito tempo tinha sido dada como morta. Era Yara, a rainha que abandonara seu trono e deixara um rastro de lendas e sussurros na vila. E mais chocante ainda, era a mãe que todos acreditavam perdida, mas que agora se revelava diante deles, pulsando com vida e uma luta visceral. Você é a mãe deles, não é? O líder da tropa, agora visivelmente abalado, manteve-se firme, mas a falsa autoridade escapava-lhe entre os dedos. Rita mal acreditava. As palavras pareciam flutuar no ar como uma essência vibrante, e a real dimensão da calamidade começava a se instalar em sua mente. O que você quer de mim, Yara? Jatobá perguntou, a voz embargada por uma mistura de medo e esperança. Estou aqui buscando a verdade, a nossa verdade. A rainha passou as mãos pelo cabelo desgrenhado, tentando encontrar o equilíbrio em meio ao caos. Eles a esconderam, Jatobá. Temos que enfrentar isso juntos. Ao ouvir isso, a multidão se agitou. O murmúrio agora um turbilhão. O temor e a incredulidade povoavam os rostos à sua volta. Os sentimentos de Rita eram um labirinto. Yara era a verdade que Jatobá temia, mas também o dilema que agora poderia romper suas amarras e, ao mesmo tempo, criar uma nova prisão. O que você quer dizer com esconderam? Perguntou Rita, a dor em sua voz se entrelaçando à confusão. Naquele instante, algo mudou no olhar de Jatobá, um vislumbre do passado, uma barreira prestes a ruir. Fui forçada a me esconder para proteger nossos filhos. Eles não podiam saber quem eram. A rainha falava rapidamente, sua emoção intensa e desesperada. A linhagem que eles destruíam, o poder que eles temiam, não há como escapar da verdade. E neste momento de revelação, a terra sob eles pareceu tremer. Era uma catástrofe, um colapso de realidades. Os olhares dos aldeões se tornaram armas, acusadores, perplexos. Alguns começaram a murmurar entre si, enquanto outros, munidos de raiva, avançavam em direção ao núcleo da cena. Os guardiões da lei, sem saber como reagir, permaneciam lado a lado a sensação de autoridade. A súbita chegada de Yara começou a mudar o curso dos eventos, mas a maior de todas as confusões ainda estava por vir, enquanto as palavras da rainha pulsavam no ar pesado de tensão. Um murmúrio se levantou da multidão. Um homem avançou, seu semblante tenso, esculpido em angústia. Era Miguel, um velho conhecido de todos, um contador de histórias, um guardião dos segredos da vila. Yara, não pode ser, ele exclamou, o tom de sua voz misturando-se ao vento que carregava o perfume da terra molhada. Você não pode simplesmente voltar. A maldição que você deixou para trás ainda vive entre nós. Os olhos de Yara se alargaram em terror. E a intensidade do momento trocou de padrão. Maldição? A palavra saiu de seus lábios como um sussurro contrário à própria vida. Um silêncio profundo tomou conta do espaço, enquanto a verdade não revelada pairava no ar como sal em ferida. O que você escondeu? Miguel prosseguiu, quebrando a atmosfera tensa com cada palavra pesadamente escolhida. Os filhos que você protegeu? Eles não são apenas herdeiros de um trono perdido, mas uma linhagem amaldiçoada. Aqueles que nascerem deles serão traídos pela própria essência do poder. Os rostos da multidão distorceram-se em choque. A revelação ressoava como um trovão, e a percepção do passado revelava seus garras. Rita, paralisada, refletia sobre cada palavra, sobre cada conexão que estava prestes a se rasgar. O que significava isso para Jatobá, para Jasmim? Como poderiam escapar daquilo que estava destinado a enredá-los? Jatobá olhou para Rita, seu semblante agora uma tempestade de emoções misturadas.
Dúvida, amor, medo. O que faremos agora? Perguntou ele, a voz quase inaudível no turbilhão que se formava ao redor. Enquanto todos se viravam em busca de respostas, um grito cortou o ar. Jasmine havia desaparecido. A garotinha que antes segura ao lado de Jatobá agora não estava mais lá. O desespero tomou conta do grupo e o cenário se tornava denso com a incerteza. E assim, em meio ao desespero e revelações, uma nova e perigosa realidade começava a se descortinar, as sombras dançando ao redor deles. Estariam prontos para enfrentar a maldição que cercava o seu legado? O que realmente sabiam sobre a herança que os unia? As perguntas ecoavam nas mentes aflitas, enquanto a vila já se agitava em direção a um abismo desconhecido. Um novo destino havia sido traçado, e a luta apenas começava. Enquanto corriam, a terra sob seus pés vibrava com o peso da urgência. Rita, Jatobá e Jasmine haviam passado a barreira do medo, enredados em um destino que parecia evadir-se a cada respirada. O pânico causava um eco ensurdecedor, e Rita sentia seu coração pulsar como um tambor de guerra. O que haviam descoberto, as verdades cruas, tornavam-se mais pesadas a cada passo. Mas a angústia se intensificou quando Jasmine, antes ao seu lado, desapareceu em meio à multidão. "Jasmine!" gritou Rita, a voz engasgada pela dor da súbita e cruel ausência. Jatobá, em desespero, virou-se para procurar por sua filha, o olhar carregado de uma determinação que não havia conhecido antes. A boca de Yara se moveu em um pedido silencioso, mas a urgência da situação dissolveu qualquer elo de comunicação. Vidas estavam em jogo. E então, à distância, uma sombra se movia entre os arbustos. Rita, a mente turvada, avistou uma figura. Era uma mulher, magra, com olhos como brasa e um ar de determinação que parecia desafiar o mundo. "Jasmine!" A menina apareceu, mas não estava sozinha. Ao seu lado, um jovem, radiante, de beleza estonteante, com um brilho em seus olhos que parecia conectar-se diretamente à luz do sol. O coração de Rita acelerou, mas algo na expressão de Jatobá mudou. Uma sombra de reconhecimento fez sua expressão endurecer. "Quem é ele?" perguntou Jatobá, a voz tensa, quase um rosnado. "Ele se chama Leandro. É um amigo", exclamou a pequena, como se a afirmação fosse uma defesa suficiente. Mas o que pairava no ar era outro tipo de amizade, celebrado por olhares cúmplices que não passariam despercebidos. Naquele instante, um estrondo cortou o ar. A multidão agora estava apenas a alguns passos. O grupo de homens, guardiões da lei, estava se reagrupando, mas a atenção de todos estava voltada para a estranha conexão entre Jasmine e Leandro. "Saia do meu caminho", gritou o líder, abrindo espaço entre os habitantes, sua voz como um trovão. O caos parecia estar a um fio de se soltar, mas o que viria a seguir mudaria tudo. Leandro, com um gesto rápido, puxou Jasmine para um lado, como se tivesse pressentido o que estava prestes a acontecer. E num ato que deixou a todos boquiabertos, levantou os braços. "Eu não sou apenas um amigo. Sou parte da linhagem que Yara tentou proteger. Eu sou um príncipe, o filho que estava perdido." Um murmúrio de incredulidade reverberou, e o silêncio que se seguiu foi opressivo. Jatobá ficou paralisado, a incredulidade e o terror se cruzando em seu olhar. Rita, com o espírito em um misto de esperança e temor, observou a cena desdobrar-se diante dela. O que Yara havia escondido agora emergia como um demônio ávido por reconhecimento. "O que você está dizendo?" perguntou Jatobá, agora contorcendo-se entre desespero e furor. "Você não pode ser. O reino que você abandonou, a família que você esqueceu. Eu sou o que ficou para trás, Jatobá." A revelação de Leandro, intensa como um raio, não deixava espaço para dúvidas. "E Jasmine, ela é minha irmã." Rita sentiu seu mundo ruir sob os pés,
a dor cravando-se como um punhal. Jatobá olhou para Jasmim, depois para Yara, enquanto a verdade se estendia como uma sombra, encobrindo todos os laços que pensavam ter certeza. A multidão agora vibrava com esses novos rumores, cada rosto refletindo uma mistura de espanto e acusação. Como pôde esconder isso de mim? A voz de Jatobá era um grito de dor e traição. Aquela casa em que vivemos, a vida que tentamos recomeçar, tudo estava fundado sobre mentiras? Yara, no meio do tumulto, parecia pequena, esgastada pelas verdades que agora se impunham sobre ela como um furacão. Eu tinha que proteger nossos filhos. Vocês não entendem. A maldição, a pressão. Suas palavras eram esmagadas pelo clamor da população inquieta. A tensão estava no ar, como um fio prestes a se romper. Guardiões da lei olhavam entre os três, prontos para agir. Mas o dilema arrastava-se, preenchendo o espaço com um peso de expectativa. O que aconteceria agora que o príncipe perdido se tornara parte de um enredo já complexo? As vidas de todos estavam entrelaçadas de maneiras que ninguém poderia imaginar. E a luta por verdade se tornava uma batalha entre o que se desejava saber e o que estava destinado a permanecer oculto. E no cume de toda essa virada, um grito longínquo atravessou o ar, um lamento que ecoaria por gerações e deixaria marcas indeléveis no destino daquela vila. As sombras da traição ameaçavam engolir a luz, enquanto a nova conexão revelava não apenas identidades, mas o mundo inteiro que se curvava sob o peso da história. O que mais poderia vir à tona se a verdade fosse realmente liberada? A resposta estava nas mãos do destino, e a batalha mal havia começado. Enquanto corriam, a terra sob seus pés vibrava com o peso da urgência. Rita, Jatobá e Jasmim haviam passado. O que haviam descoberto, as verdades cruas, tornavam-se mais pesadas a cada passo. Mas a angústia se intensificou quando Jasmim, antes ao seu lado, desapareceu em meio à multidão. Jasmim! Gritou Rita, a voz engasgada pela dor da súbita e cruel ausência. Jatobá, em desespero, virou-se para procurar por sua filha, o olhar carregado de uma determinação que não havia conhecido antes. A boca de Yara se moveu em um pedido silencioso, mas a urgência da situação dissolveu qualquer elo de comunicação. Vidas estavam em jogo. E então, à distância, uma sombra se movia entre os arbustos. Rita, a mente turvada, avistou uma figura. Era uma mulher, magra, com olhos como brasa e um ar de determinação que parecia desafiar o mundo. Jasmim. A menina apareceu, mas não estava sozinha. Ao seu lado, um jovem, radiante, de beleza estonteante, com um brilho em seus olhos que parecia conectar-se diretamente à luz do sol. O coração de Rita acelerou, mas algo na expressão de Jatobá mudou. Uma sombra de reconhecimento fez sua expressão endurecer. — Quem é ele? Perguntou Jatobá, a voz tensa, quase um rosnado. — Ele se chama Leandro, é um amigo! Exclamou a pequena, como se a afirmação fosse uma defesa suficiente. Mas o que pairava no ar era outro tipo de amizade, celebrado por olhares cúmplices que não passariam despercebidos. Naquele instante, um estrondo cortou o ar. A multidão agora estava apenas a alguns passos. O grupo de homens, guardiões da lei, estava se reagrupando, mas a atenção de todos estava voltada para a estranha conexão entre Jasmim e Leandro. — Saia do meu caminho! Gritou o líder, abrindo espaço entre os habitantes, sua voz como um trovão. O caos parecia estar a um fio de se soltar, mas o que viria a seguir mudaria tudo. Leandro, com um gesto rápido, puxou Jasmim para um lado, como se tivesse pressentido o que estava prestes a acontecer. E num ato que deixou a todos boquiabertos, levantou os braços. — Eu não sou apenas um amigo, sou parte da linhagem que Yara tentou proteger. Eu sou um príncipe, o filho que estava perdido. Um murmúrio de incredulidade reverberou, e o silêncio que se seguiu foi opressivo. Jatobá ficou paralisado, a incredulidade e o terror se cruzando em seu olhar. Rita, com o espírito em um misto de esperança e temor,
observou a cena desdobrar-se diante dela. O que Yara havia escondido agora emergia como um demônio ávido por reconhecimento. "O que você está dizendo?" perguntou Jatobá, agora contorcendo-se entre desespero e furor. "Você não pode ser. O reino que você abandonou, a família que você esqueceu." "Eu sou o que ficou para trás, Jatobá." A revelação de Leandro, intensa como um raio, não deixava espaço para dúvidas. "E Jasmim, ela é minha irmã." Rita sentiu seu mundo ruir sob os pés, a dor cravando-se como um punhal. Jatobá olhou para Jasmim, depois para Yara, enquanto a verdade se estendia como uma sombra, encobrindo todos os laços que pensavam ter certeza. A multidão agora vibrava com esses novos rumores, cada rosto refletindo uma mistura de espanto e acusação. "Como pôde esconder isso de mim?" A voz de Jatobá era um grito de dor e traição. "Aquela casa em que vivemos, a vida que tentamos recomeçar, tudo estava fundado sobre mentiras." Yara, no meio do tumulto, parecia pequena, desgastada pelas verdades que agora se impunham sobre ela como um furacão. "Eu tinha que proteger nossos filhos. Vocês não entendem. A maldição, a pressão." Suas palavras eram esmagadas pelo clamor da população inquieta. Mas o que aconteceu a seguir era inimaginável. Um grito sufocado surgiu do fundo da multidão, e uma velha, de cabelos brancos como a neve, e olhos que refletiam mares de dor, avançou, arrastando-se como se o próprio peso do mundo estivesse sobre seus ombros. "Parem! Parem tudo! Não é apenas uma linhagem. O que vocês veem não é o que parece." Os olhares se voltaram para ela, e o reconhecimento transpareceu nos rostos perplexos. Era Amália, a antiga curandeira da vila, uma figura envolta em lendas e sussurros. "Leandro não é como você pensa. Ele não é filho de Yara, não é filho de Jatobá. Ele foi criado por outra mulher. Essa mulher é... O que você diz, mulher velha?" A voz do líder ressoou, mas já não tinha poder sobre o murmúrio crescente. A expectativa e o horror se entrelaçavam no ar. "O que eu digo é que vocês não conhecem toda a verdade." Amália, com a voz embargada de emoção, lançou um olhar profundo a Leandro. "Ele é resultado de um ritual antigo, um sacrifício do amor, um retorno que estava ignorado. Ele não é um príncipe, ele é a porta para uma maldição que nossa vila esquecera." As palavras dela caíram como uma tempestade, ecoando através da multidão. Uma onda de murmúrios preocupados se espalhou, e a liberdade que Jatobá e Rita buscavam parecia agora uma miragem do deserto. O chão sob os pés da vila tremeu, e cada olhar se transformou em uma arma apontada para seus próprios destinos. O que significava esta nova revelação? Quem era Leandro, realmente? Os segredos das gerações passadas ameaçavam desmoronar sobre eles, e a colheita da verdade se tornava mais amarga a cada instante. Yara, Jatobá, Rita e Jasmim sentiam uma pressão crescente, um turbilhão de incertezas. As relações que construíram estavam prestes a desmoronar por trás de um véu que uma vez acharam seguro. E assim, com o coração batendo descompassado, um novo dilema despontou. Como poderiam enfrentar o que se revelava diante deles, quando a própria estrutura de suas existências era uma maldição camuflada por esquecimentos, esperanças e traições? O que mais estava por vir, agora que a verdade se despia aos olhos da vila? As sombras da história estavam apenas no início, e a jornada tinha muito mais a desvendar. Enquanto a tumultuada revelação de Leandro vibrava no ar, um silêncio mortal começou a se instalar. Cada rosto na multidão refletia uma confusão amarga, enquanto espantos e sussurros se entrelaçavam. O que antes fora um momento de... E, de repente, como se os próprios céus decidissem intervir, um estrondo ressoou à distância, sacudindo o solo sob seus pés. Os olhares se voltaram involuntariamente em direção ao som, que parecia se aproximar, um eco de algo colossal, uma tempestade avassaladora, o prenúncio de mudanças densas.
O ar gelou e o pânico tomou conta das massas, que começaram a murmurar ansiosamente. No horizonte, uma nuvem escura apareceu, envolvendo tudo em sua sombra opressiva. Um vento frio soprou, batendo nas roupas e trazendo consigo um cheiro forte de enxofre. Os olhos angustiados se dirigiram a Leandro, que em um último gesto de bravura ergueu os braços novamente, clamando por atenção. É um aviso. A vila está prestes a conhecer o seu destino real. Mas antes que pudesse dizer mais, uma figura esguia apareceu entre a bruma, uma sombra contra o céu se tornando mais nítida a cada momento, com um porte elegante e andar decidido. A mulher avançava, sua presença emanando uma aura de poder que era uma presença conhecida, uma voz que havia sido silenciada, mas não esquecida. Era Valentina, a misteriosa guardiã dos segredos da vila, uma mulher que havia desaparecido anos atrás e agora emergia como um espectro de um passado esquecido. Valentina! Gritaram alguns dos moradores, enquanto o líder da tropa acompanhava a cena em estado de choque. O que você faz aqui? Sua pergunta interrompeu o murmúrio coletivo, mas suas palavras foram engolidas pela tempestade. A mulher, sem responder, focou sua atenção em Leandro, seu olhar penetrante como uma flecha. Você não deveria estar aqui, advertiu, a voz carregada como urgência desesperada. Volte! Vá embora enquanto ainda há tempo. Mas, em um giro inesperado do destino, Leandro, movido por uma força interna, avançou em direção a ela. Por que você diz isso? Você está ligada a tudo isso. Não posso fugir da verdade que me pertence. A tensão se acumulava no ar, e tudo parou. Uma fração de segundo que se esticou como um fio prestes a se romper. Valentina, com lágrimas escorrendo pelas bochechas, gritou. Você não entende. O que se aproxima não é apenas uma tempestade. É a deusa que nós ofendemos. O retorno dela não trará libertação, mas destruição. Os murmúrios na multidão tornaram-se um rugido, e os olhares passaram de espanto a terror. As revelações de Valentina reverberavam em cada alma ali presente como ondas pesadas, revelando uma conexão petrificante entre o passado e o presente. Cada um deles estava prestes a se tornar parte de algo muito maior e muito mais aterrorizante do que imaginavam. Um sacrifício será exigido. A voz dela cortou o ar como uma adaga afiada. E aquele que você... Uma maldição? Um sacrifício? O que mais você esconde? Implorou, suas mãos tremendo à altura do peito. Mas, antes que ele pudesse responder, uma explosão de luz cortou o céu e os trovões gritaram em uníssono. O inferno de cores e som desabou sobre eles, e a vila, a terra que conheceram, estava prestes a mudar para sempre. O chão tremeu sob seus pés, e a escuridão se aproximava como um manto opressivo, cobrindo tudo em um caos de formas e sombras. Corram! Corram para suas casas! Gritou o líder, mas o pânico já havia tomado conta, e as pessoas dispersavam-se como folhas secas em um redemoinho, cada uma lutando para escapar de uma calamidade que mal entendiam. E no centro daquela confusão, olhares ansiosos buscavam respostas, enquanto Rita e Jatobá corriam em busca de Jasmim. Mas, em meio a toda a desordem, uma última verdade ecoou entre os corações, ressoando em sua mente. Serem filhos de um passado maldito, envoltos em uma linhagem marcada pelo pecado. As palavras de Valentina reverberavam. O que se aproxima não é apenas uma tempestade, é a deusa que nos ignorou. O que mais estava por vir? O que as divindades esperavam deles? À medida que a escuridão se fechava, eles estavam prontos para descobrir. Enquanto a tempestade se aproximava, a atmosfera tornava-se opressiva, como se a própria terra estivesse retendo a respiração. O caos já havia se instalado, mas a verdade contada por Valentina reverberava em cada canto da vila. O medo se cristalizava nas feições das pessoas,
Um coro de vozes sussurradas preenchia o ar com previsões sombrias. Rita e Jatobá trocavam olhares desesperados, tentando decifrar a natureza do que estava prestes a acontecer. Leandro, agora central na turbulência, permanecia impassível, os olhos fixos em Valentina, absorvendo cada palavra que dela emanava. A deusa que nos ignorou, o que ela exigirá de nós? Sua voz atravessou a multidão como uma espada, cortando a tensão com precisão afiada. Então, como um trovão rompendo o céu, a verdade rompeu. Não é só um sacrifício, é a verdade que você, Leandro, não sabia sobre sua própria essência. Valentina continuou, traçando cada palavra com a gravidade de um rito ancestral. Você carrega em sua veia o sangue de uma linhagem amaldiçoada, não apenas por ser filho de Yara, mas por aquele que a engravidou. O silêncio explodiu em murmúrios frenéticos. O cenário parecia paralisado em um momento de horror coletivamente compreendido. Rita olhou para Jatobá, que em um gesto involuntário recuou como se tivesse sido golpeado. "O que você está dizendo?" A voz dele tremia, a incredulidade visível em seus olhos. Valentina respirou fundo, como se a própria verdade fosse uma carga insuportável. O amante de Yara, aquele que a uniu a você, não é um homem, mas um espírito ancestral, um guardião de poderes antigos. E ele, Jatobá, é a causa de sua dor e desgraça. A revelação perfurou a alma de todos, como uma flecha cravada em um alvo. O choque se alastrou. Rita sentia seu peito apertar-se, e enquanto a tempestade rugia ao longe, o verdadeiro significado da calamidade começou a se desdobrar diante deles. O céu escureceu, e uma bolha de eletricidade parecia pulsar ao redor do grupo. "Felizmente, é a única maneira de quebrar a maldição", exclamou Valentina, a voz ressoando. "Se não enfrentarmos este espírito agora, a vila será consumida por completo." Nesse instante, o tempo pareceu congelar. Os moradores, atordoados, olhavam para Leandro, combinação de afirmações e desmentidos, cercado por um destino que parecia mais e mais inimaginável. O líder da tropa, seu semblante pálido, parecia perdido entre ordens e a pulsão da própria sobrevivência. "Não podemos acreditar nisso", gritou ele, mas a realidade estava se infiltrando como um veneno que não podia ser ignorado. E então, a tempestade finalmente cilindra sobre eles, e um vento gélido soprou, levantando poeira e detritos em um turbilhão caótico. Um raio cortou o céu e, em um impulso, uma figura etérea emergiu do centro da tempestade, um espectro de luz e sombras, atingindo o solo com a intensidade de uma revelação divina. "Yara!" a figura gritou, a voz misturando-se à energia do temporal, agora muito próxima a eles. "Você abandonou seu lugar. E eu voltei para reclamar o que é meu por direito." A multidão agora estava em alvoroço, gritos e correria, enquanto a deusa se manifestava diante deles. E Leandro, com sua linhagem sob a luz nova, entendia que de verdade era parte de algo muito maior, algo que transcendeu a compreensão da simples mortalidade. "Não podemos fugir disso", completou o espírito, sua presença ofuscante provocando reflexões em cada um. "Se o sangue de cada um de vocês não se unir, o destino da vila será o de cair nas sombras da história." Os olhos de Rita, agora fixados no centro da confusão, questionavam tudo o que sabiam. O que Valentina revela sobre Leandro poderia originar a salvação ou o fim. Mime, a jovem que emergiu dela, convergindo à frente, um fio de esperança em sua voz sussurrou: "Nós devemos enfrentar a verdade de nossas identidades." A tempestade rugia acima, e, à medida que os relâmpagos cruzavam o céu, o horizonte do futuro tornava-se cada vez mais incerto. Era preciso decidir e rapidamente. A cada batida de seu coração, Rita sentia que as sombras surgiam à sua volta. A verdade, agora despida, permitia ver o que antes parecia claro: quem eram realmente. Mas quais destinos seriam tecidos a partir do entrelaçar desses laços complexos? Enquanto as nuvens se agitavam e os raios cortavam o céu,
A resposta poderia ser mais próxima do que imaginavam, mas traria consigo o caos inevitável de seu legado. Enquanto a tempestade rugia e os relâmpagos iluminavam o céu, Leandro permaneceu erguido, cercado pela incredulidade e pelo medo que permeava a multidão. Valentina, com a voz de quem conhecia os meandros das almas, havia desvelado a sua verdade. Cada coração presente parecia pulsar em uníssono, uma nota dissonante se espalhando pelo ar denso. Mas nesse preciso momento, uma nova reviravolta estava prestes a transformar tudo. A figura etérea que surgira do centro da tempestade começou a se contorcer, sua forma resplandecente ganhando contornos mais definidos à medida que a escuridão a envolvia. O espírito avançou, e a atmosfera se carregou de tensão palpável. Chegou a hora de você escolher, Leandro. A voz ecoou como um trovão, exigindo atenção. Aquele que carrega a linhagem real deve fazer um sacrifício. Mas nem todos podem escapar de sua herança. Sacrifício? Murmurou Rita, sentindo a pressão aumentar em seu peito. O que isso significava para eles? O que a deusa exigiria? Os rostos na multidão se tornaram máscaras de terror, os olhares inevitavelmente voltados para Leandro. Sua escolha determina o destino de todos. Os olhos do espírito lançavam chamas, uma ameaça na balança entre salvação e destruição. Um silêncio mortal permeou a cena, como se o próprio tempo tivesse parado. De repente, a terra tremeu com uma força devastadora. Um jorro de energia manifestou-se ao redor de Leandro, e em um impulso radical, a tempestade pareceu encolher, como se estivesse sendo puxada para dentro de um redemoinho que se formava no chão. Todos ficaram paralisados, e a terrível realidade se desdobrou quando o chão sob ele se abriu, uma fenda surgindo como um abismo a devorar tudo ao seu redor. E, quando todos pensavam que o pior já havia acontecido, a figura espectral estendeu a mão e, com um gesto rápido, a realidade virou de ponta cabeça. A verdade não é o que parece, gritou Valentina, o olhar frenético, enquanto a luz se intensificava. Porque o verdadeiro traidor está entre nós, e ele se alimenta de sua ignorância. As palavras de Valentina cortaram o ar, como uma adaga perfurando a confusão. O olhar de todos se voltou para Jatobá. Eu não sou o que você pensa, ele disse, a voz embargada pela pressão da revelação. Não, como pode? Sussurrou Rita, a incredulidade transparecendo em seu rosto. As certezas começaram a se dissolver, e a aparente bênção tornava-se um pesadelo. É você? O corpo de Jatobá tremia, e seus olhos começaram a embaçar, enquanto a conexão se tornava um fio frágil prestes a romper-se. Pelo que você está disposto a sacrificar, Leandro? A deusa questionou com um olhar penetrante. Para salvar todos, você precisa entender a essência de seu passado. Uma luz explosiva anterior a um novo relâmpago iluminou o rosto de Jatobá. Eu carrego a culpa de um crime ancestral, a traição de quem me condenou ao silêncio. Ele desabafou, como se cada sílaba fosse um peso arrancado do fundo da alma. As revelações ardentes atravessavam a multidão, e o pânico crescia como um incêndio. O terror aumentou quando Jatobá começou a tremer, as bordas de sua figura se desfazendo na luz que brotava como um rio incandescente. Eu não sou apenas um homem. Sua voz se esvaía até que ele se deixou levar, seu corpo sendo consumido pela energia que o cercava. Jatobá, não! Rita gritou, as lágrimas escorrendo. Mas o espírito havia engolido a figura amada por trás do abismo que se formara. O grito dela ecoou, ressoando na dor da perdição. Com a força do que restava, a tempestade rugiu uma última vez, e os ventos se lançaram em direção ao horizonte, abrindo espaço para um novo começo, sob as sombras de segredos. Leandro, agora iluminado por uma luz misteriosa, parecia deslocado para sempre entre o poder e a vulnerabilidade. E enquanto a tempestade diminuía, todos se perguntavam:
Esses novos dados eram uma chance ou uma maldição a se infringir. Qual será o destino de todos nós? Valentina indagou, atenta, enquanto a escuridão lentamente se posicionava, cercando a nova realidade. O futuro apresentava-se sombrio e incerto, mas a linha tênue entre salvação e condenação estava mais fácil de perceber do que nunca. E assim, o que restara dos laços formados poderia se desvanecer ou renascer sob o peso do que estava por vir. O céu, antes carregado de nuvens escuras, começou a se abrir, dando passagem a uma luz dourada que parecia descer como uma bênção. Mas o ar era pesado. O tremor da terra ainda pulsava sob os pés de todos. Com um último resplendor de eletricidade, a figura etérea que exigia a atenção de Leandro desapareceu, deixando um eco de perguntas nas mentes aturdidas dos aldeões. No que se tornaram nossas esperanças, a voz tremia enquanto Valentina olhava para Leandro, que agora estava próximo. Sua expressão era uma mistura de determinação e temor. O que você fará agora, jovem príncipe? Leandro, em um gesto corajoso, ergueu a cabeça. Se sou realmente parte desta linhagem, não posso permitir que o passado defina meu futuro. Precisamos enfrentar essa verdade, mesmo que ela seja dolorosa. Afinal, o que somos, senão a soma de nossas escolhas? Sua voz ecoou com um peso apertar. Rita olhou para Jatobá, ali, quase invisível nas sombras da revelação. O homem que uma vez acreditou ser um pilar quase se tornara um espectro diante da verdade. Ele agora era mais do que um simples homem. Ele era um símbolo das decisões que tomamos, do amor que perdemos e da dor que carregamos. Ela sabia que o peso da decisão estava sobre todos. Jatobá, precisamos nos unir, por Jasmine e por todos nós, disse ela, a urgência em sua voz vibrando como um tambor em um desfile, prenúncio de um novo começo. A multidão começava a se dispersar, murmurando enquanto olhares se alternavam entre medo e esperança, confusão e clara determinação. O desejo de renascimento pairava no ar como um perfume de flores em dia de primavera. Entre eles, algumas figuras baixas começaram a se erguer como bênçãos do passado, encorajando os corações a se unirem. Valentina, percebendo a mudança, começou a cantar uma canção ancestral, uma melodia que atravessava o tempo, trazendo segurança e clareza. Foi como se o próprio chão reverberasse com sua voz. As palavras fluíam, e uma calma tomou conta da vila, enquanto cada um se concentrava, percebendo que o vínculo entre eles era mais forte do que qualquer maldição. Estamos juntos nessa, declarou Jatobá, chamando a todos. Cada um de nós tem um pedaço dessa história. Levaremos isso adiante, com amor e coragem. E assim, a força se expandiu, como uma onda de calor em um dia frio. Os corações, antes separados por dúvidas e traumas, agora se entrelaçavam, fortalecendo-se. O clima mudava. A tempestade já não era uma sombra, mas um simbolismo de renascimento. Leandro olhou para a luz do novo amanhecer, reconhecendo o verdadeiro papel que agora desempenhava. As vozes se uniram, não mais com medo, mas com um clamor de esperança, como um hino celestial, ecoando pelo vale. O sacrifício exigido pela deusa transformou-se em um chamado à ação, uma oportunidade de decidir o que realmente desejavam ser. As escolhas, então, tornaram-se claras, e a autonomia pulsava nas veias de todos. À medida que o sol brotava no horizonte, trazendo cores vibrantes, a vilarejo, marcados pela dor mas renascidos na esperança, uniram-se em um juramento. Eles confrontariam suas verdades e as sombras que já não poderiam aprisioná-los. Com suas identidades finalmente entrelaçadas, um futuro brilhante e indomável se des. Com o eco da canção de Valentina ressoando em seus corações, aflorava a convicção de que as histórias não terminavam com o sacrifício, mas renasciam em novas narrativas. E assim, seus destinos se ligavam em um formato inesperado, como uma tapeçaria que se moldava a cada escolha.
onde sombras e luz coexistiam. E ao final deste capítulo, uma nova era estava prestes a nascer. Mas as perguntas persistiam. Seriam os novos laços suficientes para enfrentar os desafios que ainda viriam? A jornada de descobertas apenas começava, e ecoava o pedido ao mundo. Inscreva-se no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e permitir que todos conheçam este legado. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e se juntar a nós nesta jornada. Cada